Shalom. O mal do nosso tempo, aliás, o mal desde que o homem permitiu o pecado entrar no seu coração lá no jardim, é a falta de fome de Deus. Porque encontramos ao longo da história, sim, pessoas com muita fome de Deus. Viveram experiências extraordinárias. Vemos que Enoque foi um desses. Nós vemos que Sete foi um desses. Nós vemos profetas, sacerdotes do Altíssimo, como Samuel, por exemplo, que tinham fome de Deus. Vemos reis como Davi. Nós encontramos Paulo, nós encontramos Pedro e tantos outros no passado registrados na Bíblia que eram pessoas com fome de Deus. Mas isso não era a regra. Esses não eram a maioria, eram a minoria. E por isso, nós podemos dizer que o mundo ainda não foi transformado, o mundo ainda não chegou ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo, da graça de Deus, exatamente porque a maioria dos cristãos deixa de ter essa fome. E quanto mais o tempo passa, quanto mais nos distanciamos daqueles eventos do Calvário, da morte, ressurreição de Jesus, do derramar do Espírito Santo, quanto mais nós nos distanciamos dos grandes eventos e intervenções de Deus na história, mais frio vai ficando o nosso coração. Mais incrédulos vamos ficando. E não permitimos muitas vezes que o Espírito Santo gere em nós aquele incômodo que nós precisamos. É por isso que a advertência que nós encontramos lá em Tiago, no capítulo 4, é para nós mais atual do que nunca. Os versos 7 até o verso 10 de Tiago, capítulo 4, nos dizem assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Ou seja, a primeira coisa que nós descobrimos nesse texto é que tudo começa com a sujeição. Vamos chamar isso de rendição. Tudo começa quando nós nos rendemos, quando paramos de brigar com Deus, quando paramos de resistir ao agir de Deus e nos rendemos. E então Tiago nos diz aqui que a segunda coisa que acontece é o processo da santificação. Então ele diz: purificai as mãos, vocês que são de ânimo dobre, limpem o coração. E ele linka isso com expressões externas. Às vezes nós não somos muito favoráveis às emoções. Há pessoas que não gostam de emocionalismo, e emocionalismo não é bom. No entanto, ele está dizendo aqui: lamentai, chorai. E quando ele está falando sobre isso, ele está dizendo que quando nós descobrimos realmente a malignidade do nosso coração e o quão terrível é o nosso pecado diante de Deus, nós não temos o que fazer. Descobrimos que não está nas nossas mãos fazer absolutamente nada para reverter esse quadro. Nós não conseguimos nos santificar. Só o Espírito Santo em nós produz isso. E quando nos damos conta disso, o que nos sobra é chorar e lamentar. Porque descobrimos que se a graça não for conosco, se a bondade de Deus não nos alcançar, estaremos totalmente perdidos. Quebrantamento, rendição, tem a ver com essa descoberta, tem a ver com esses passos concretos. O verdadeiro quebrantamento é essa compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, o seu amor imensurável e também a descoberta dessa graça que nos alcança e nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Deus. O grande problema é que muitas pessoas querem Deus sem pagar o preço, querem santidade sem renúncias, e não há como chegarmos lá.
Se queremos de fato uma vida de santidade, guiados pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo nos conduzirá a um processo de renúncias. Renúncia do pecado, renúncia do nosso ego, da nossa vontade própria, dos nossos planos e a nossa rendição total aos pés de Jesus.